conversar sobre livros que, na minha opinião, são bons para quem quer começar a ler fantasia. Vocês sabem que fantasia é e provavelmente sempre vai ser o meu gênero literário favorito, principalmente fantasia YA, ali voltada para um público jovem adulto. Vocês sabem que eu consumo isso muito. E por eu já ter consumido muitos livros de fantasia, eu posso dizer que não é um gênero tão simples assim de simplesmente começar a ler, quero dar uma chance pra fantasia. Tem livros que podem ser um pouco too much para certas pessoas, sendo que essas pessoas não estão acostumadas ali a ler sobre mundos que não são o nosso, sobre pessoas com poderes que nós normalmente não temos, e todo esse tipo de coisa que foge aí da realidade. Então esse vídeo é justamente para ajudar quem quer aí, quem tem interesse, quem vê todo mundo falar, eu amo fantasia, e você não sabe muito bem por onde começar a ler algum livro de fantasia, porque tem medo de não gostar, ou justamente se você pegou algum livro de fantasia que você achou muito pesado, muito longo, muito demorado, ou muito sei lá o que, e tá aí queria dar uma segunda chance, mas não sabe muito bem o como. Todos os livros que eu vou falar nesse vídeo já foram traduzidos para o português, ainda que talvez quando eu li eu tenha lido em inglês, mas todos eles já tem no Brasil, tá? E o primeiro é um que eu li, se eu não me engano, em 2016, que foi o Graceling. Esse livro é muito bom, porque ele tem ali o combo, ele tem o outro mundo, né, outras terras, aí, um outro universo. Ele tem os personagens com poderes diferentes. Ele tem uma trama muito interessante, uma protagonista muito interessante, a gente tem um girl power aí muito forte, um livro até que bem feminista. A gente tem um romance ok, mas que não tira ali o foco principal da história, e a gente tem uma história que é muito bem amarrada no final. Ainda que esse livro tenha uma continuação, e mais é um spin-off do que uma continuação direta dele, eu acho que essa história ali apresentada no primeiro livro é muito completa. Então, se o seu problema também é o fato de que muitas vezes livros de fantasia têm séries gigantescas e intermináveis, se você lê só o Graceling e não lê o outro, não tem problema, porque é o que eu falei. Tá tudo muito bem amarradinho, uma história que tem seu começo, seu meio e seu fim, tem esse pacote completo da boa fantasia que eu falei, só que ela não te força muito, ela não força muito em nada na realidade. É um livro que você lê rápido, é um livro que tem, é o que eu falei, é um livro muito completo, ele não se arrasta tanto onde não precisa se arrastar, ele é um livro muito sucinto, aconteceu isso, a protagonista é assim, e as coisas terminaram assim, assado. Se você que tá vendo esse livro já lê fantasia, enfim, já é uma coisa normal pra você, esse livro é uma ótima pedida pra sair de uma ressaca literária. Inclusive, o próximo livro que eu vou falar é nesse quesito muito parecido com o Graceling, que é o Neve e Cinzas. Esse livro eu li esses dias, e eu inclusive falei por um bom tempo no vlog de leituras que eu mencionei ele, que ele é ótimo pra quem quer começar a ler fantasia. Inclusive, se eu não me engano, foi nesse vlog que deram a ideia pra eu fazer esse vídeo presente, né? Então, enfim, ele é bom, muito bom pra quem não tá acostumado, porque, vamos lá, novamente tudo que eu falei, a gente tem um mundo alternativo, a gente tem um sistema de magia, personagens que utilizam dessa magia, e a gente tem uma coisa que eu gosto muito na fantasia, que é aquela mudança de cenário constante, vários plot twists. Então a autora pegou tudo que um ótimo livro, que um livro de fantasia super completo tem que ter, e colocou tudo ali dentro. Tanto que eu falei assim até, eu acho esse livro muito curto pra tanta coisa acontecendo, só que pra uma pessoa que não tem paciência ou que não tá acostumada a digerir um livro desse tamanho, poder ter essa experiência de ler tudo isso num livro curto e que não vai forçar muito ela ali, sendo que ela não tá muito acostumada com esses elementos fantásticos, é sensacional, porque isso faz com que a pessoa queira ter essa experiência completa, fantástica de novo, e que tire um pouco o medo de procurar essa experiência num calhamaço. Então você pega um leitor que não tá tão acostumado assim com aquelas grandes histórias épicas de fantasia, e você entrega uma grande história épica de fantasia pra ele, só que numa versão um pouco menor, sem muita enrolação. É o que eu falei sobre o Graceling, é um livro que é assim, fim. Só que ele já tem mais duas continuações diretas. Aqui a gente tá falando de uma trilogia que eu pretendo muito continuar, inclusive. E aí é aquela coisa, né? Como eu tinha dito nesse mesmo vídeo, livros de fantasia tendem sim a não ser livros únicos. Então, às vezes, começando com o Neve e Cinzas, que faz parte de uma trilogia, mas que, pelo visto, todos os livros são assim, sucintos, ok, meio que direto ao ponto, mas sem faltar elementos,
é uma boa também pra fazer com que você se acostume a ir mais atrás de livros com continuação e às vezes até acabar se viciando neles, que é o meu caso, gente. Eu amo continuações. O próximo livro que eu vou falar é um grande queridinho meu, um que eu li exatamente na época que eu tava ali indo mais atrás da fantasia, que é o Dança da Floresta, da Juliet Marillier. Ele não é grande, as letras dele não são pequenas, e a gente tem uma história muito gostosinha aqui de um reconto de conto de fadas, que a gente acompanha uma protagonista muito legal, a gente tem um romance muito doce, a gente tem uma relação entre irmãs muito gostosa, e aqui a gente tem aquela coisa paralela, a gente tem o nosso mundo e a gente tem o mundo mágico ali do bosque, enfim. Então a gente tem o melhor dos dois mundos aqui e a gente tem aquela coisa deliciosa que é quando esses dois mundos colidem. E aí a protagonista tem que ver o que ela faz com isso. Esse livro aqui ele tem um tom muito mágico, é aquela fantasia muito gostosa, deliciosa, que faz com que você queira ler mais fantasia. É aquela fantasia mais voltada ali pra aquele tom contos de fadas e não pra aquele tom, tipo, épico, Senhor dos Anéis da vida, sabe? É aquela coisa um pouco mais Sonho de uma Noite de Verão. Na realidade, até que parece bastante em certos aspectos. Então, às vezes, se você não tá muito acostumado com isso, esse livro é uma boa pra despertar aquela paixãozinha pelo encanto que a fantasia causa muitas vezes. A fantasia, ela pode te deixar, tipo, querendo matar dragões e, enfim, viver várias aventuras, mas ela também tem um lado ali que te encanta, que parece que você tá vivendo num sonho mágico de filme da Barbie. Acontece. E esse livro, ele cai mais pra esse lado mais encantador. Ele tem uma continuação, mas não é uma continuação direta. Aqui a gente muda completamente de cenário e de protagonista. A gente acompanha uma das irmãs da protagonista. A continuação eu acho que é até melhor do que ele. Mas são dois livros muito bons que eu li numa época que eu tava ali começando a me viciar na fantasia e ele só contribuiu. E o próximo livro que eu vou falar é um que você tem que ir quando você quiser, assim, arriscar, quando você quiser já começar chutando o pau da barraca. Mas ele não deixa de ser um ótimo livro pra se começar na fantasia, que é O Rei Demônio. O quanto vocês me ouviram falar desse livro ano retrasado, hein? Sim, muito. Porque eu li a série inteira dos Sete Reinos em 2016. E aí você fala, Camila, série? É, gente, série. São 4 livros que a gente acompanha aí essa trama. E aqui a gente tem o outro mundo, a gente tem o sistema de magia, personagens que utilizam dessa magia, personagens que não têm magia alguma, a gente tem diferentes povos, a gente tem a interação política entre esses dois povos, a gente tem um pouquinho de romance, a gente tem um protagonista forte, na realidade a gente tem 2 protagonistas, então esse livro aqui ele já é um pouco mais carregado de informação. Assim como eu disse, ele também já é um pouco mais carregado de volumes, né? Mas ele ainda tem um tom nele que não é que não te força tanto, ainda não é aquela fantasia um pouco mais pesada pra sua imaginação e pra sua cabeça, como por exemplo são os livros da Laini Taylor, o Feita de Fumaça e Osso, agora o Strange the Dreamer. Aqueles livros são os meus xodós. A Laini Taylor é tipo minha diva, rainha e musa inspiradora, mas eu não recomendo esses livros pra quem não tá muito acostumado com fantasia, porque eles são, né, um pouco demais. Eu acho que requer um pouco mais de costume. Lembrando, gente, que eu devia ter falado isso no começo do vídeo, mas tô falando agora, que é claro, se você quiser começar a ler fantasia lendo logo o Silmarillion, boa sorte pra você, cara. Se você quiser começar lendo logo o Senhor dos Anéis ou algum tipo de fantasia adulta épica, tipo Guerra dos Tronos, meu, vai embora. Pode dar certo como pode não dar. Pra mim não deu. E pra muita gente eu acredito que também não dê. Gente até que eu acompanho no Booktube, que tinha sérios problemas com fantasia épica, assim, com alta fantasia, e que aí, lendo o livro certo, esse amor pela fantasia começou a se manifestar. Vamos voltar então pra série dos Sete Reis. Como eu dizia, é uma série que tem já um pouco mais de informação, mas ela ainda não perde esse tom que é ok, que é um tom bom pra quem ainda não tá muito acostumado com aquilo ali. A gente tem livros bastante descritivos, a gente tem um mundo que não é difícil de entender, e a gente tem um mundo que, ainda que a autora tenha feito ele muito amplo, ele, sinceramente, quase não é explorado. A gente quase não sai ali do nicho onde os protagonistas estão inseridos. Então meio que contrabalanceia, assim, a gente tem um mundo amplo, mas ele não é tão explorado assim, então também não fica aquela mistura de coisas e lugares na sua cabeça. E o último livro que eu tenho pra falar é o A Maldição do Vencedor. Vocês também já me ouviram falar bastante desse livro, principalmente ano passado, que foi quando eu li ali a trilogia do Vencedor inteira. Alguns deles entraram na minha lista de melhores de 2017, enfim. Por que eu tô colocando esse livro aqui? Porque aqui a gente tem uma semi-fantasia, eu chamo isso de semi-fantasia. A gente tem um mundo que não é o nosso, a gente tem ali, né, uma terra, só que a gente não tem o quê? A magia. A gente não tem um elemento fantástico aqui dentro.
É como se fosse uma história que se passasse como, tipo, como se fosse um romance de época, sabe? Então por que isso aqui eu considero fantasia? Porque, querendo ou não, se passa num mundo em que não é o meu. Essa terra aqui, todos esses lugares não existem no planeta Terra. Então, não deixa de ser uma fantasia, não deixa de ser um universo fantástico, mas o elemento realmente de magia, aqui a gente não tem, aqui são seres humanos normais. Então, pra quem tem problema em se convencer com poderzinho, esse tipo de coisa, é bom começar com um livro assim, porque você começa a se acostumar a ouvir falar de lugares que tecnicamente não existem, mas você não se força ali a aceitar que pessoas conseguem, sei lá, controlar tempestades, como foi o caso de um livro que eu li recentemente. Ele também é uma história bem completa, que, como eu já tinha dito, é uma trilogia, então, né, você talvez tenha que se comprometer aí pra ler três livros que já foram traduzidos, tá? Aqui é uma história que ela se desenvolve muito, então aqui a gente tem muita relação política entre reinos, enfim, países, a gente tem muita estratégia de guerra, a gente tem uma protagonista muito forte. Ela é, tipo, uma das melhores protagonistas que eu já li sobre na minha vida inteira. E é o que eu falei, é uma história que se desenvolve muito, a gente muda bastante de cenário, a gente volta pra cenários antigos, a gente tem um romance muito bom. Então, ele tem tudo que um bom livro de fantasia YA tem que ter, exceto a magia. O que pra mim não foi um problema, pra algumas pessoas pode ser um problema, pra algumas pessoas que querem começar a ler fantasia pode ser uma ótima pedida. Falem pra mim nos comentários, na realidade não pra mim, falem pras outras pessoas quais livros que você, leitor de fantasia, recomenda pra quem quer começar agora no gênero. E falem pra mim, Camila mesmo, quais são os seus livros de fantasia favoritos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like no vídeo. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo, beijo e tchau!